E já no começo do nosso Terra e Criação, como anunciamos na nossa programação, hoje uma entrevista com o diretor regional da Acrimate, Túlio Roncalli. A Acrimate que desde a semana passada tem trabalhado junto com os produtores na questão do chamado Parque Estadual da Serra de Ricardo Franco, onde 51 propriedades rurais, na verdade, tiveram seus bens bloqueados, uma questão judicial. Túlio Roncalli, seja bem-vindo aqui ao nosso Terra e Criação. Um momento delicado na história da produção aqui da nossa região, né? Boa tarde. Boa tarde, Toninho. É um prazer estar com você de novo. Boa tarde aos nossos amigos da Record. Hoje nós nos deparamos com esse problema sério, Ricardo Franco. Nós, da Acrimate, através do Cristiano, fomos solicitados a ajuda para a gente poder interagir junto aos órgãos competentes. Então foi criado através do Cristiano, que é o nosso representante da Acrimate da Vila Bela, eu e ele fomos a Cuiabá com alguns pecuaristas aqui lá da região do parque e da região do Ricardo Franco, porque o parque ainda não existe, mas da região do Ricardo Franco. E aí sim, fizemos uma reunião na Acrimate com os nossos companheiros lá, o Amado, o Chico, o advogado, o Armando, e para poder fazer uma pauta que levaríamos para o governo. E solicitamos também ao governo do estado uma audiência que ela nos foi concedida com o vice-governador Fávaro, que também é secretário do Meio Ambiente, perfeito? E também Paulo Tax, que é da Casa Civil. Então nós fizemos a reunião na parte da manhã e na parte da tarde eles nos receberam. E o governo prontamente entendeu o problema dos pecuaristas, entendeu o problema que também é do governo e ele, logicamente, também teve que tomar as suas decisões. O Paulo nos recebeu muito bem, foi muito positivo no que falou para todos nós e ele realmente trabalhou para que tentasse ajudar a resolver o problema que hoje temos em relação a Ricardo Franco. Agora, é importante para que as pessoas entendam hoje, as propriedades até essa semana estavam com os bens, os proprietários com bens bloqueados, contas bancárias bloqueadas, mas já saiu aí uma primeira decisão por parte do Tribunal de Justiça. Mas antes disso, o que isso preocupa, o que realmente hoje preocupa vocês que representam o setor produtivo? Toninho, eu quero deixar bem claro aqui uma coisa. Parque não existe. O que realmente foi uma intenção de fazer um parque, foi delineada uma área para fazer parque. Mas só vai existir parque o dia que o governo fizer a parte dele. Ou seja, indenizar os proprietários que lá estavam antes do parque e também aqueles que foram depois, e também fazer o plano de manejo, que foi dado pelo governo na época, se não me engano, 5 anos para fazer o plano de manejo. Ou seja, então já bem claro, existe uma pretensão de fazer um parque. Então não tem parque. Agora, a partir do momento que o governo fizer o plano de manejo e indenizar o pessoal, aí sim podemos falar em parque. Agora, o que nós deixar bem claro é que lá estavam antes os pecuaristas, já produzindo para a região. E na época, deixar também dito isso aqui, na época, todos eles foram incentivados a ocupar a área e produzir aquela área, certo? Então, eles não estão lá porque entraram desrespeitando qualquer terra de governo, de alguém. Então, na realidade, os pecuaristas foram para lá para desenvolver a região. E o fizeram muito bem. Você vê que hoje, naquela região, uma grande produtora de grãos, tem lá integração lavoura-pecuária. E hoje, o que nos preocupa bastante é porque os nossos amigos proprietários de terra lá estão tendo um problema muito grande com o meio ambiente e que, na realidade, estão cobrando deles parque sem existir parque. E essa região é a região mais produtora da Vila Bela, correto? Então, pode também trazer um caos social muito grande para a Vila Bela. Quantas pessoas vão deixar de sobreviver hoje, se acontecer realmente o parque, por causa do fechamento das fazendas? Hoje nós temos milhares de empregos
que vivem da região. Agora, Túlio, é importante lembrar que é uma região estratégica. Nós estamos falando de uma fronteira Brasil-Bolívia que na década de 50 e 60 ainda não era ocupada e, como você bem disse, havia um incentivo do governo para que essa região fosse ocupada. Eu lembro muito do finado Bento Ferraz, quando ele falava, e ele era dessa época, dessa turma que veio para cá, ele dizia assim, o governo incentivava ocupar para que outros não ocupassem no lugar dos produtores, no lugar dos brasileiros, né? Pois é, Toninho, e isso foi feito. Essas pessoas que lá estão mais de 20, 30 anos, ocuparam e trabalharam a terra para produzir, perfeito? Então, na realidade, posteriormente, veio-se o problema da criação de parque, que não foi só lá. O governo do estado pegou de bancos internacionais dinheiro para a criação desses parques. E não o fez. Ou seja, o problema hoje está na mão do governo. O governo que tem que realmente resolver, porque pegou o dinheiro e não fez a indenização devida e nem o plano de manejo. Agora, é importante lembrar que a Acrimate está atenta a essa situação e tem conversado. Esta semana, por exemplo, o próprio Estado ingressou com uma ação direta na Justiça, pedindo que, pelo menos, fossem mantidos animais, que hoje havia uma ordem para a retirada desses animais, até um prazo para a retirada, né? Toninho, o governo também ingressou com essa ação. Porém, os pecuaristas da região, todos os proprietários, também estão fazendo individualmente. Eu tenho recebido notícia, inclusive de ontem, que diversas fazendas já foram desbloqueadas. Ou seja, então, inclusive uma desembargadora, ela foi muito firme quando ela disse, não podemos respeitar o direito de propriedade. Então, assim, tem um entendimento hoje muito grande que as pessoas que lá estão têm o direito de estarem lá. Agora, Túlio, qual será o próximo passo a partir da manutenção desses animais e dessa fala do direito de propriedade? Como que vocês, enquanto representantes, irão trabalhar? Esse assunto, às vezes, ele vem, ele aquece a mídia do Estado, depois ele esfria, mas é um assunto que tem que ser resolvido, né? Eu tenho dito, Toninho, que esse é um furunco que veio a furo. Ou seja, graças a Deus aconteceu isso agora, porque em algum momento ia acontecer. E isso tem que ser resolvido. Então a Acrimate, ela tem ajudado o pessoal da região, inclusive nós estamos ajudando a formar uma associação dos produtores da região da Ricardo Franco, para que essa associação possa levar esse processo adiante. E o governo também está criando, inclusive o Paulo Tax, da Casa Civil, deu uma entrevista há poucos dias dizendo que com 90 dias ele tem um grupo já criado e um planejamento de uma solução para esse problema. Então essa associação vai participar desse grupo, governo, promotores, órgãos ambientais, que vão estar discutindo o problema da região de Ricardo Franco. Agora, só para a gente encerrar, o próprio secretário chegou a afirmar numa matéria estadual de que esse grupo de trabalho terá também a própria Universidade Estadual de Mato Grosso, que vai acompanhar de perto esta ação. Quanto mais pessoas envolvidas, mas para resolver o problema, é bem-vindo nesse momento, né? Toninho, nós precisamos realmente de bastante pessoas, mas para pessoas que realmente estejam ligadas ao problema, ou seja, a Unemate sim, os ambientais, os produtores, o Ministério Público. Então, esses órgãos que realmente têm que estar participando para achar uma solução definitiva para essa região do Ricardo Franco. Bom, eu quero aqui agradecer a sua presença e sempre que puder trazer informações, até porque esse assunto não diz respeito apenas à Vila Bela, mas a toda a região do Vale do Guaporé. Todos estão inseridos porque realmente a região não é mais só produtora de gado, mas também de grãos naquela região e isso impacta a economia local também, né? Toninho, é uma preocupação, como eu te disse anteriormente, além dos produtores, é o lado social. Então, nós que trabalhamos junto à Acrimate e sindicato, sou do Sindicato Rural aqui de Ponta Lacerda, a gente tem a preocupação de estar atento a esse problema e tentando ajudar, na medida do possível, aos produtores.
Muito obrigado, Túlio Roncalli, o pessoal da Acrimate, juntamente com o governo e produtores, buscando realmente uma solução definitiva para essa questão do chamado Parque Estadual da Serra de Ricardo Franco, que foi criado de fato, mas ainda não de direito.